A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 253 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos no estudo do livro do profeta Daniel, um livro maravilhoso, né? Com histórias, ensinamentos muito profundos. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 7 de Daniel até o capítulo de número 9. Amém? Se organize no seu dia, faça essa leitura, faça anotações, grife, né, a sua Bíblia de acordo com o que você achar interessante. Creio que Deus irá falar com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 7, os versos 13 e 14, que dizem assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Bom, é muito interessante a gente começar esse estudo de hoje dando uma visão panorâmica, né, do livro de Daniel, para que nós possamos entender, né, esse livro que não é tão fácil. O livro de Daniel, ele é o único livro da Bíblia que contém duas modalidades diferentes, né? Ou seja, ele tem dois modelos de livros dentro de um só. Geralmente os livros eles têm uma única modalidade, né? Como por exemplo Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que nós lemos que são livros poéticos. Ou então você pode pegar um livro como 1 Reis, Samuel, Crônicas, Gênesis, que são livros históricos. Ou Isaías, Jeremias, Ezequiel, que nós já lemos, que são livros proféticos. O livro de Daniel, ele é diferente, porque até o capítulo 6, ele é um livro histórico. Então ele está contando uma história, certo? Mas, do capítulo 7 em diante, ele já não é um livro histórico, ele é um livro profético. O que nós vamos ver daqui para frente são profecias que Deus entregou para Daniel através de visões, né? Então lá no capítulo 7 você vai ver que o capítulo 6 termina já com o reino medo-persa, né, dominando a Babilônia. Mas quando você chega no capítulo 7, olha como está o primeiro versículo. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama, logo depois que escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Então observa que Daniel teve esse sonho não agora no momento em que ele está vivendo sobre o reinado dos medos e persas, não. Foi ainda, né, no reinado babilônico, né, mais precisamente com Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Então aqui tudo que ele vai escrever agora são profecias que foram mostradas a Daniel através de visões. Nós já falamos sobre isso, sobre o ministério profético, né? Que Deus pode falar com a pessoa, Deus pode dar uma visão, Deus pode dar um sonho, né? Ou Deus pode conduzir essa pessoa através da palavra para que ela lance uma profecia. Tudo isso são ministérios proféticos, né? Bom, Daniel tem um sonho. E nesse sonho, nessa visão de Daniel, ele vê 4 animais. O primeiro animal, que está lá no verso 4 do capítulo 7, é um leão, e esse leão tinha asas de águia. O segundo animal que ele vai ver é um urso, né? Muito terrível. O terceiro animal é um leopardo, e esse leopardo ele tem 4 asas de ave, né? E o quarto animal é um animal indefinido, mas é assustador, porque ele era um animal espantoso e muito forte, segundo Daniel, né? Ele tinha poder para devorar e os seus pés esmagavam as coisas que estavam diante dele.
Ele era diferente de todos os animais porque ele tinha 10 chifres. E entre esses 10 chifres subia um chifre pequeno. Esse chifre pequeno derrotou outros chifres, né? E nesse chifre havia olhos. É uma visão assim realmente assustadora. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que se você for observar, lá no capítulo 8, ele tem outra visão. E nessa outra visão, ele vê outros animais. E os outros animais que ele vai ver é um carneiro e ele vê um bode, né? O que é interessante é que esses outros animais também têm chifres representativos, né? Chifres simbólicos que estão apontando para alguma coisa. Agora, olha que coisa interessante, né? Quando nós olhamos para esses animais e para sua simbologia, eles já foram mostrados no livro de Daniel. Já, pastor? Já. Lá na visão de Nabucodonosor, quando ele viu uma estátua grandiosa e que cada parte da estátua era feita com material, e essa estátua foi atacada com uma pedra, né, que derrotou toda a estátua. Se você se lembra, aquela estátua, cada parte dela, né, representava um reino. E essas profecias de Daniel também têm o mesmo significado. Cada um dos animais que ele está vendo representa um reino. Então nós temos o leão com asas, né, representando o Império Babilônico, né? Então o leão é a Babilônia. E nós temos o urso, né, e o carneiro, que tinha 2 grandes chifres. Esses ambos animais, de visões diferentes de Daniel, representam o Império Medo-Persa. Depois o terceiro animal que Daniel vai ver, que é o leopardo com asas, e também o bode com um chifre, guarde bem isso, ele representa o Império Grego. E aquele animal terrível que Daniel identifica com 10 chifres, de onde vai sair um chifre pequeno, que tem olhos e que fala blasfêmias, esse animal é o Império Romano, certo? Então observa que coisa interessante, né? Perdão, amados, o chifre pequeno representa acontecimentos futuros, né? Olha que coisa interessante. Então Deus já tinha revelado para Nabucodonosor e depois Deus tornou a revelar para Daniel qual era o plano dele com todos os reinos futuros. Tudo isso para mostrar nesse livro que todo o curso da história já está no controle das mãos de Deus. Todas as lideranças mundiais, os governos, os poderes bélicos mundiais que se levantaram na história, que estão de pé agora e que vão se levantar no futuro, todos eles fazem parte do plano de Deus para que o reino de Jesus futuramente seja estabelecido, né? Mas o que é interessante é que você vai ver em todos esses capítulos Deus agindo, ou seja, tudo está no controle de Deus. Então nós vemos lá no verso 9 do capítulo 7 o seguinte texto: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. O que Daniel está vendo aqui é a mesma visão que João vai ver lá em Apocalipse, né? Quem é o ancião de dias? É o Senhor, o nosso Deus, né? Aonde ele está? Ele está sentado no trono. Observa que as mesmas coisas que Ezequiel viu, fogo, rodas, tronos, é a mesma coisa que Daniel está vendo, né? Outra coisa interessante, assim como João viu um local de tribunal, um local de juízo, né? O juízo do grande trono branco, aqui também ele está mostrando um tribunal. Da mesma maneira que João vê livros abertos, né? Aqui Daniel também está vendo livros abertos. Então essa visão de Daniel está mostrando os céus, né? Mas lá no céu o Senhor não está sozinho. Daniel vai ver mais alguém lá. Verso 13, olha o que ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fez chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a glória e o reino
para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse Filho do Homem? Esse Filho do Homem não é o Ezequiel, que nós acabamos de estudar. Esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Pastor, como nós podemos afirmar que ele é Jesus Cristo? É só nós olharmos para as distinções. Ele se dirigiu para o ancião de dias, assim como acontece em Apocalipse, né? Outra coisa interessante, o ancião de dias dá para ele as mesmas coisas que o Messias recebe em Apocalipse: domínio, glória, reino, povos, nações, tribos e línguas. O seu domínio é eterno e o seu reino não passará. Somente Jesus vai ter um reino dessa forma. Então, Daniel está vendo que os reinos da terra estão submetidos, eles têm que obedecer à autoridade do Pai e à autoridade do Filho. Ambos estão nos céus, assentados num trono de glória, regendo a história da humanidade para que tudo se cumpra para louvor da sua glória. Mas até que Jesus venha com o seu reino, nós vamos ter um tempo de amargura, porque é interessante que todas as profecias, ele vai falar que esse tempo, quando esse chifre pequeno se levantar, que ele aparece tanto no animal feroz aqui do capítulo 7, quanto nos outros animais, no bode, né, do capítulo 8, esse chifre pequeno, ele vai se levantar nos últimos dias, nos últimos tempos, Daniel vai se referir. E esse chifre pequeno, ele tem alguns poderes, ele vai ganhar algumas autoridades bem parecidas com um homem que nós vamos conhecer ele lá no Novo Testamento, que é o tão famoso Anticristo, certo? Então esse chifre pequeno representa aqui já no Antigo Testamento o governo temporário do Anticristo. E olha que coisa interessante, capítulo 7, versos 24, olha o que diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Observa esses detalhes, olha que coisa interessante. Esse príncipe que vai se levantar, que é o chifre pequeno, ele vai derrotar reis das nações, certo? Ele vai se levantar contra Deus, exatamente como o Anticristo vai fazer. Olha que outra coisa interessante, exatamente como o Anticristo vai perseguir os santos, ele também vai perseguir os santos, e muito mais, ele vai tentar mudar os tempos e as leis, exatamente como o Anticristo. Isso aqui, em parte, já aconteceu, né? Naquela transformação do Império Grego-Romano, aonde o sábado, né, ele foi profanado, e então, em vez de se guardar o sábado, as pessoas passaram a guardar o domingo, e o domingo se tornou o dia do Senhor, né? Mas aqui ele está apontando para um tempo final. Outra coisa interessante, Daniel ele distingue 3 tempos, exatamente como está em Apocalipse capítulo 12, correto? Os estudiosos chegam a dizer que Daniel é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Então, se você quer entender bem o Apocalipse, é importante você entender bem esse livro. Então, ele fala que o Anticristo ele vai aparecer com seu poder, com arrogância, durante 3 tempos e meio. Ele diz um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, o que aponta, vamos falar assim, para 3 anos e meio. Quando nós vamos lá no capítulo 9, o verso 27, olha que coisa interessante que Daniel escreveu. Olha o que ele diz, capítulo 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Mas aqui ele não está falando de dias, ele está falando de tempos e anos. Então, são por 7 anos. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição
que está determinada seja derramada sobre ele, que é a vingança de Jesus contra o anticristo, né? A ira do Cordeiro. Observa que lá no capítulo número 7, são em 3 anos e meio que ele vai começar a perseguir os santos. E aqui está falando para nós que na metade desses 3 anos e meio, ele vai começar a perseguir os santos. Em Apocalipse diz a mesma coisa. Então ele está falando aqui do período da grande tribulação. Olha as revelações que Daniel teve lá no Antigo Testamento ainda, né? Que coisas gloriosas, né? Então aqui nós já temos no Antigo Testamento tudo o que Paulo, João vai escrever no Novo Testamento a respeito do homem da iniquidade, que você vê lá na carta de Tessalonicenses. Mas eu quero terminar esse devocional nosso de hoje ensinando algo interessante para os irmãos. E aqueles que já sabem, eu vou estar apenas lembrando vocês. A maior profecia de todas não é aquela que alguém entrega colocando a mão sobre a nossa cabeça. Não é aquela que alguém tem um sonho conosco ou uma visão. E não é aquela que a pessoa cita o nosso nome, RG ou CPF. E não tenho nada contra nenhuma dessas formas, porque creio que Deus pode usar todas elas. Mas a maior profecia é aquela que está dentro da palavra de Deus. Olha o que Daniel fez. Capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel era um homem justo, nós vimos isso, ele era um homem íntegro, e ele orava 3 vezes ao dia para que o Senhor restaurasse Jerusalém. Mas orar apenas, amados, não é o suficiente. A Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Quem sabe você está orando há muito tempo por um propósito e nada na tua vida acontece. É preciso fazer o que Daniel fez. Quem ora deve ter um auxílio. E qual é o auxílio? Consultar a palavra de Deus. Todas as respostas que você precisa estão contidas aqui. Quando Daniel abriu o livro do profeta Jeremias e foi estudar o livro do profeta Jeremias, que nós já até falamos para vocês aqui, né, nesse devocional, se não me falha a memória, Jeremias 25, Jeremias tinha profetizado que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. E passados os 70 anos, Deus iria trazer o seu povo de volta. Quando Daniel entende isso, irmãos, ele entendeu lendo. Ele apenas leu as Escrituras e viu que Deus tinha um plano já decretado. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que Deus tem um plano decretado e que tudo vai terminar bem, porque a palavra de Deus é fiel. Quando Daniel entendeu isso, ele recebeu a visita do anjo, que não somente consolou seu coração, disse que ele era amado no céu e explicou para ele as visões que nós acabamos de estudar agora. Está passando por dificuldades? Você tem uma vida de oração? Adicione a tua oração a um estudo regular da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Incentive elas a estudarem a palavra de Deus. Todas as respostas para os nossos maiores problemas estão nas Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Tiago e quero muito orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Tu és poderoso, Senhor, digno de glória e digno de honra. Senhor, a Ti pertencem os domínios, a honra e o poder. A nós não pertence nenhuma dessas coisas, mas ao Senhor sim. Se o Senhor revelou tão grandes e profundas maravilhas para Daniel, o Senhor também pode fazer o mesmo para nós. Daniel era um homem dedicado, Senhor, em oração, na leitura da Tua palavra, e que nós venhamos ter a mesma disposição para Te buscar. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, da mesma forma que falastes com Daniel, dando direção, consolo e nos fortalecendo a cada dia. Que a Sua palavra esteja em nosso coração e que ela alcance espaço em nossa vida, para que assim nós possamos ser amplamente abençoados. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho,
te peço humildemente o teu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precise da mensagem de Deus. E se você não estiver inscrito no canal, aproveita aí, amado, e se inscreva. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.